Então, um cuidado muito grande para fechar as portas das nossas casas, por medo da violência. E agora ele vai falar de um cuidado muito grande que temos de cobrir o nosso corpo por medo da desonra, do despudor. E ele vai comentar como isso é engraçado, porque na verdade é como se você considerasse que está cheio de ladrões na rua. E ao invés de você trancar os ladrões, você tranca as riquezas. Você faz das riquezas prisioneiras. O nosso corpo necessita de algum contato. A natureza humana, isso falando do ponto de vista físico, energético mesmo, e até mesmo do psicológico, ela necessita de contato com a natureza como um todo. Há uma interação, há uma troca de energias, mas nós trancamos e fazemos das riquezas reféns da violência e da desonra. Se nós obedecêssemos à lei da necessidade, teríamos que ter casas, mas talvez não tão trancadas e isoladas da natureza assim. Se nós obedecêssemos à lei da necessidade, necessitaríamos de roupas, mas talvez não da maneira como as usamos, porque elas não obedecem àquilo que necessitamos, mas àquilo que tememos. E nós temos esse estranho hábito de trancar as riquezas, ao invés de trancar os ladrões que almejam essas riquezas. Ou seja, não cuidamos dos nossos instintos, não tentamos prender o eu animal, tentamos prender aquilo que ele almeja. Nós invertemos as coisas e nisso perdemos muito, porque geramos uma barreira entre a nossa natureza humana e a natureza como um todo. Um espaço que impossibilita a comunicação, onde a vida vai se tornando cada vez mais artificial. Isso em todos os planos, inclusive no psicológico. Não preciso dizer a vocês que de uns anos para cá, houve um tempo em que a melhor coisa do mundo era morar num belo apartamento dentro das grandes cidades. E hoje as próprias pessoas que tinham esse tipo de valor começaram a achar que não há coisa melhor do que procurar casas o mais afastado possível do centro da cidade, porque não suportavam mais, começou a gerar um nível de estresse que ninguém suportava. A nossa forma de vida desconsiderou muitas necessidades humanas que no passado foram conhecidas. Como eu falava para vocês daqueles paterfamílias romanos que sabiam o que é necessário quando alguém adoece, quando alguém está passando por uma fase de tristeza que é cíclica para todo mundo, o que os familiares devem fazer, como ajudar, o que fazer quando alguém morre. Todos esses elementos da vida que nós, que nos consideramos tão tecnológicos, já não sabemos tanto assim sobre o homem, sobre as coisas práticas da vida humana. Então criamos uma forma muito artificial de vida, que vai da maneira como acordamos, como dormimos, como vivemos, como morremos, como nos vestimos e como habitamos, ou seja, em todos os detalhes. De uma certa maneira, essas coisas nos ferem. E depois, quando nós consideramos como a humanidade atual anda estressada pelas ruas, ferida, amedrontada, nós não sabemos exatamente o que as feriu, vemos as consequências, não vemos as causas. Porque perdemos a noção do que fere a natureza humana. Já não a conhecemos, não sabemos como é agressiva a nossa forma de vida. Se eu perguntar para alguém hoje por que o homem moderno é estressado, ele vai elencar 1000 razões, mas não vai falar da casa dele nem da roupa dele. Você chega a esse nível de detalhe. Tá? Já não se conhece tão profundamente assim a natureza humana, porque não é importante, e isso é interessante vocês perceberem, porque que o homem não é tão conhecido, porque o homem não é tão importante, ele não é o final do processo. O final do processo é gerar coisas e não construir seres humanos. Entendem isso? Tudo que nós fazemos hoje está em função de gerar produtos e não gerar seres humanos. A construção de um ser humano melhor não é o produto esperado da sociedade, e sim coisas materiais. Eu acho muito curioso, eu já tive muitas vezes ao longo desses anos como professora, alunos da área de administração de empresas, por exemplo. Eu vejo esses métodos empresariais administrativos que eles vão mudando, a teoria Z, teoria W, reengenharia e não sei mais o quê, porque eu percebo que eles vão cada vez mais buscando formas, não de tornar o homem feliz, mas de torná-lo eficiente. Então, quando se fez esse processo de reengenharia, de reorganização do processo de trabalho, onde se colocou uma série de elementos para tornar a vida do funcionário mais agradável dentro de uma empresa, não se pensava na felicidade do funcionário na maior parte dos casos. Sempre cabe exceção, mas na maior parte dos casos não era isso que se buscava, mas a produtividade do funcionário. Porque o final do processo não é o homem. Então, se o funcionário feliz produz mais, façamos-lo feliz. E se algum dia descobrirem que o infeliz produz mais? Larguemos a reengenharia e peguemos o chicote, não é isso? Porque o final do processo não é o homem. Então pode parecer estranho para vocês que alguém que nesse momento esteja visitando as luas de um determinado planeta do sistema solar não conheça nada sobre a psique feminina. Não conheça nada é um exagero, mas não conheça profundamente a psique humana desse jeito. Não conhece por quê? Porque não se interessa.
Isso não é algo que esteja dentro do nosso escopo de interesse atual. Somos uma sociedade materialista, onde estamos aqui para construir coisas e não para construir homens.